Vamos nos juntar aos anjos neste momento e adorar ao Senhor Jesus, porque Ele vive, Ele reina, Ele vive. Quão bom é encontrar vida no Senhor Jesus, que sabe, que pode, que faz, que era, que é e que continuará sendo. Glória a Jesus. Por isso eu quero te convidar a adorar, meditar na letra desta canção, deixar o Espírito falar grandemente ao seu coração. Comece declarando: fala porque o teu servo ouve, fala porque a tua serva ouve. E é Deus quem vai falar com você neste exato momento. Seja muito bem-vindo por aí, muito bem-vinda em nome do Senhor Jesus. É sempre um motivo de alegria compartilhar com você uma palavra que Deus lhe coloca aqui no meu coração. Vá abrindo aí a sua Bíblia lá no livro de 2 Reis, capítulo de número 1. E Deus vai falar poderosamente comigo e contigo neste exato momento. Se você crê, diga amém em nome de Jesus. Vamos adorar. Glória a Deus. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Louvado seja Deus. Eu tenho certeza que você também tem sede dessa presença poderosa. Eu tenho certeza que a sua alma, louvado seja o nome do Senhor Jesus, quer beber desta água. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Se me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o teu Salvador. Dai-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dai-me de beber, pois tenho sede, não quero mais
buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és, Ele é, glória a Deus, por quem a tua alma esperou. A fonte de vida que nos encontrou. Ele é o dom de Deus, o Messias, nosso Salvador. Jesus é o meu e o teu Salvador. É a fonte de vida que me resgatou e que te resgatou. Eu tenho certeza que assim como eu, você bebe desta água terrena e você sente sede. Mas a palavra do Senhor vem dizer que quando ele encontra aquela mulher ali naquele poço de Jacó, nos diz a palavra que ele diz: dai-me de beber. Louvado seja Deus, mas ele também apresenta a água da vida, que é ele mesmo, Jesus. E aquela mulher entende que Jesus era e é o Messias prometido. E então, Deus ele se revela como fonte de águas vivas. E é por isso que se eu e você bebermos dessa fonte, nós não teremos mais a sede das coisas deste mundo. Nós não, aleluia, teremos mais aquela sede insaciável, porque a presença do Senhor Jesus, ela vai suprir a minha e a sua necessidade. E essa é a minha oração neste exato momento. Nós vamos fazer menção do texto que está lá escrito no livro de 2 Reis, capítulo de número 1, mas que você possa declarar que ele é por quem a tua alma esperou, que nós viemos a esperar o Messias, assim como o povo antepassado esperou a primeira vinda. Nós que cremos estamos esperando a segunda, porque ele virá do seu trono de glória e todo olho verá, toda língua confessará e todo joelho se dobrará, porque ele é Deus, ele é santo, ele é poderoso e está escrito e assim se cumprirá, porque Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para que possa se arrepender. Por isso declare aí onde você estiver: por quem a minha alma esperou, a fonte de vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Eu tenho certeza que a sua alma também espera nele de forma alegre. Eu tenho certeza que a sua alma também espera nele de forma esperançosa, na certeza. Louvado seja Deus, que ele é aquele que resgata, que ele é aquele que blinda, que ele é aquele, louvado seja Deus, que pode, que faz, que era, que é e que há de vir. Livro de 2 Reis, capítulo de número 1, vem falar a história, louvado seja Deus, de um rei. E nós vamos ler aqui, né, esse texto, mas também vem falar a respeito de um profeta do Senhor Jesus. E diz assim o texto, onde nós vamos começar fazendo a leitura. Versículo de número 2 diz assim: certo dia, Acasias caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias: vai encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: você não se livrará mais desta cama e certamente morrerá. E Elias foi embora. Quando os mensageiros voltaram ao rei, ele lhes perguntou: por que vocês voltaram? Eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos disse: volte ao rei que os enviou e diga-lhe: assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais desta cama e certamente morrerá. O rei lhes perguntou como era o homem que o encontrou e lhes disse isso. Eles responderam: ele vestia roupas de pelos
e usava um cinto de couro. E o rei concluiu: era o tebista Elias. Em seguida, mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina e lhe disse: homem de Deus, o rei ordena que tu desças. Elias respondeu ao oficial: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. E desceu o fogo do céu e consumiu o oficial e seus soldados. E eu faço a leitura por aqui, até aqui. Nós lemos versículo de número 2 até versículo de número 10. Mas se você puder, continue lendo este capítulo do livro de 2 Reis, capítulo de número 1, que vem falar a respeito de um rei por nome de Acasias. Acasias era filho de Acabe. Acabe foi aquele rei que casou-se com Jezabel. E nos diz a palavra que Acasias, não diferente do seu pai, ele trilha um caminho pelo qual ele conhecia ali também por intermédio da sua mãe, que era Jezabel, que era de uma linhagem sírio-filícia. E a Bíblia vem falar que certa vez ele sobe ali e diz assim: certo dia Acasias caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Nos diz a palavra que Acasias, ele estava na sacada e por alguma situação ele cai. E nos diz a palavra que dessa queda ele fica grandemente ferido, de forma que ele fica adoentado. E então ele manda consultar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a um Deus de um território, louvado seja Deus, chamado Ecrom, a saber o nome desse Deus que ele acreditava que pudesse lhe dar um parecer, um diagnóstico, era Baal-zebub. Mas nos diz a palavra que Acasias, ele tinha herdado o trono ali de Israel. E Israel tinha um Deus. Israel tem um Deus. Nos diz a palavra que naquele tempo também vivia um profeta por nome de Elias. E a palavra do Senhor vem dizer que o anjo do Senhor vai até Elias e diz: vai ao encontro dos mensageiros que Acasias mandou consultar, louvado seja Deus, aos deuses lá de Ecrom, a saber, Baal-zebub, e diz para ele: acaso não há Deus em Israel? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nos diz a palavra que quando tudo aquilo acontece, louvado seja Deus, Acasias, ele, por intermédio das descrições, ele consegue entender quem era o profeta que falou com aqueles mensageiros. Nos diz a palavra que Acasias, num momento de crise, no momento de fraqueza, no momento de dor, ele vai consultar a outro Deus que não é o Deus de Israel. E aqui vai um alerta para a minha e para a sua vida. Porque por muitas das vezes a falta de resposta, por muitas das vezes a falta, louvado seja Deus, de um retorno, pode fazer com que pessoas que estão no território israelita queiram consultar outros deuses. Mas nos diz a palavra que Deus é aquele que vê quem está fazendo certos tipos de consulta. Nos diz a palavra que ele então, louvado seja Deus, ele vai consultar os deuses a quem ele servia para saber se ele viveria ou se ele morreria. E aí nós vamos entender que aquele Deus não pode fazer nada. Nós vamos entender que aquele Deus a quem ele iria consultar era alguém que não iria poder levantá-lo dali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus está dizendo, ele tinha o verdadeiro Deus, estava no lugar onde o Deus dos deuses, louvado seja Deus, é cultuado, e ele vai consultar a outro Deus de outros povos de outra região. Mas o mais interessante é que Deus manda um alerta. O mais interessante, louvado seja Deus, é que Acasias, ele herda ali as astúcias da sua mãe, ele herda ali a falta de honra do pai para com Deus, e ele decide então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, consultar a outros deuses. E nos diz a palavra que Deus manda um recado para ele e diz assim: desta cama não se levantará, porque foi consultar outros deuses, certamente morrerás. E Deus manda um recado por um profeta e ele começa a perseguir o profeta. E muitas das vezes, por você e eu sermos boca de Deus na terra, nós vamos ser perseguidos.
nós vamos ser, louvado seja o nome do Senhor Jesus, até visto. Nos diz a palavra que quando o profeta, ele fala com os mensageiros que Acasias mandou na outra cidade, os mensageiros descrevem quem era, a forma como estava vestido Acasias. Ele já sabia quem era Elias. Talvez você nem tenha conta de que muitas pessoas sabem até quem você é. Mas Deus está dizendo para mim e para você que o Deus que manda você falar dele, o Deus que fala para que você glorifique o nome dele, é o Deus que se responsabiliza pela sua vida. Aí nos diz a palavra que Acasias então se revolta e manda um batalhão de 50 homens, governado por um comandante, subir ao local onde Elias estava, procurá-lo pela região. E nos diz a palavra, lá no versículo de número 10, onde nós lemos o texto, diz assim a palavra do Senhor, versículo de número 9 e 10. Em seguida, mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina e lhe disse: homem de Deus, o rei ordena que tu desças. E aqui vai uma direção para a minha e para a sua vida. Não saia da posição a qual Deus te colocou. Porque tudo que o diabo quer é fazer com que você saia da posição. Que posição? A Bíblia diz que Elias estava no monte. Monte é lugar de adoração. Monte é lugar de redenção. Monte é lugar de oração. E Deus vem dizer para você, não saia do lugar onde você está, aleluia, pela ameaça ou pela, aleluia, a informação que o adversário tem tentado trazer para você. Nos diz a palavra que os soldados disseram, desça daí, Elias, porque o rei está mandando. Então Elias responde, eu acho interessante que Elias responde no versículo de número 10, algo interessante, diz assim, se eu sou homem de Deus, que desça fogo dos céus e consuma você e seus 50 soldados. E desceu do céu fogo e consumiu, assim como foi dito a palavra do profeta. E aqui eu quero declarar, que você possa declarar que desça fogo do céu em tudo aquilo que foi mandado. Mandaram 50, mandaram a quantidade, pagaram, reforçaram, pois que Deus desça fogo do céu sobre tudo aquilo que foi mandado, sobre tudo aquilo que foi pedido. Nos diz a palavra que mandaram perseguir Elias. E eu acho interessante que a pessoa estava doente, a pessoa estava passando no vale, louvado seja Deus, mas mesmo assim ainda estava perseguindo. Eu acho interessante que o homem de Deus, ele fala aquilo que Deus mandou. E muitas das vezes, por você ser um homem ou uma mulher de Deus, você tem sido perseguido simplesmente por fazer a vontade de Deus. Mas Deus vem dizer para mim e para você que assim como o fogo do céu caiu e consumiu toda a casta de demônio, de potestade, de principado que estava tentando cercar o homem de Deus. Nos diz a palavra que Elias estava no monte, ele disse, eu sou homem de Deus, caia fogo do céu. E aqui eu quero profetizar que caia fogo do céu e destrua o adversário. Louvado seja Deus. E eu quero dizer para mim e para você que o nosso adversário não são a carne nem o sangue, mas é os principados e as potestades que tentam dominar nas regiões. Claro que usam pessoas sim, mas que Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, repreenda todo dardo, todo o inflamado do adversário contra a minha e contra a sua vida. Aí nos diz a palavra que depois que aquele batalhão de 50 foi consumido, nós lemos só até o versículo de número 10. Se você continuar lendo o capítulo, nos diz a palavra que o rei ele ainda teve a ousadia de mandar mais 50. E Deus vem falar para mim e para você que Deus ele dá um sinal e muitas das vezes Acasias, que está lá, louvado seja o nome do Senhor Jesus, muitas das vezes passando no vale, mas não reconhece que Deus é Deus. Não reconhece que Deus é na minha e é na sua vida. E ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, quer continuar investindo. Eu acho interessante que manda mais um reforço, manda mais 50. E aí a Bíblia vem dizer que mais uma vez, louvado seja o nome do Senhor Jesus, desceu o fogo do céu. E aqui eu quero declarar que venha o que vier, o fogo do céu vai consumir, porque há poder no sangue e há poder no nome do Senhor Jesus sobre a minha vida e sobre a sua vida.
Não adianta reforçar, não adianta pagar, não adianta fazer, não adianta querer. Porque quando Deus, ele fala, está falado. Eu acho interessante que aquele homem, ele poderia se arrepender, mas o orgulho não deixava. Aquele homem, ele poderia até se arrepender. Agora, arrependimento sincero, porque Deus, ele conhece. Eu acho interessante que aquele homem, ele quer consultar Deus de outro lugar e Deus ouve o que ele fala. E Deus vem dizer para mim e para você que Deus está ouvindo o que é dito. Os olhos do Senhor permanecem como chama de fogo. Os olhos do Senhor, eles não se fecham, ele não se apaga. Eles não dormem, ele não toscaneja, como está escrito na palavra do Senhor. E Deus vê a intenção daquele homem, nos diz a palavra que ele então, aí manda o 2º batalhão de 50. E não se contenta, manda mais 50. Aí a palavra vem dizer que o 3º batalhão, o homem que sobe já começa a ficar com medo. E Deus vem dizer que é ele que vai colocar medo, pavor, tremor e temor. Sabe por quê? Porque Deus, ele deu oportunidade, né? Deus, ele permitiu que fosse uma, fosse a segunda. Aí na 3ª vez, olha o que acontece. Nos diz a palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, versículo de número 13, diz assim: o rei enviou um 3º oficial com outros 50 soldados. O oficial subiu o monte, caiu de joelhos diante de Elias e implorou: homem de Deus, tem consideração por minha vida e pela vida desses 50 soldados, teus servos. Sei que desceu o fogo dos céus e consumiu os 2 primeiros oficiais com todos os seus soldados, mas agora tem consideração pela minha vida. Nos diz a palavra que o 3º batalhão que sobe, tem um homem ali que reconhece a autoridade de Deus sobre a vida de Elias. E ele clama. Aí nos diz a palavra, louvado seja Deus, que o anjo do Senhor disse a Elias. Ó, que coisa linda. O anjo do Senhor disse a Elias. E aqui eu quero dizer para você, que você que teme a Deus não anda sozinho. Eu que temo a Deus, eu não ando sozinha. Deus é contigo, Deus é comigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diz assim, o anjo do Senhor disse a Elias: acompanhe-o, não tenha medo dele. Então Elias se levantou e desceu com ele e foi falar com o rei. E nos diz a palavra que o rei que queria tanto ver Elias morto, teve que ver ele vivo e teve que ouvir mais uma vez aquilo que Deus tinha para dizer. Olha que interessante. Ao chegar, disse ao rei: assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais desta cama e certamente morrerá. E Acasias morreu, conforme a palavra do Senhor anunciada por Elias. Tem gente que pensa que aquilo que sai da minha ou da sua boca não acontecerá. Deus, ele continua usando os seus na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso eu quero dizer que caia fogo do céu e consuma. E que haja uma queda do adversário da onde? Da sacada. Da onde? De onde tem espiado, de onde tem observado, de onde tem ficado ali, ó, na espreita, que nem cobra, escondido, escondida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nos diz a palavra que ele caiu da sacada. Mas foi tão feia a queda, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando nós vimos falar isso, irmãos e irmãs, não significa fisicamente falando, nós estamos falando de forma espiritual. Que o adversário da minha e da sua alma, aquele que tentou usurpar o trono, que ele venha cair com seu comando, com seus cavaleiros, com suas potestades e principados. Tudo aquilo que é arquitetado, que Deus, louvado seja Deus, faça descer fogo do céu. Está escrito que Acasias, ele seguiu o caminho da mãe e do pai. Ele poderia ter seguido um caminho diferente. Ele poderia ter escolhido um caminho diferente. Mas ele escolheu seguir o caminho da mãe por nome de Jezabel. E nos diz a palavra que algum dia ele cai lá da sacada. E aí Deus usa um profeta para falar com ele, porque ele manda consultar outro profeta, outros deuses lá de outra região. E Deus diz: acaso não há Deus em Israel? E tem muita gente até consultando outros deuses.
mas esquece que o único Deus que dá vida é aquele que a própria vida deu para salvar a humanidade. Eu nunca vi dizer que nenhum tipo de outros deuses ressuscitou ou fez ou deixou de fazer. Porque tudo que o adversário ele diz que faz, ele cobra um preço muito alto. Mas o nosso Deus não, ele deu a própria vida pela minha e pela sua. Mas Deus veio dizer para você neste momento que tudo aquilo que vem como perseguição, a Bíblia vem dizer que 3 escoltas de 50 soldados foram enviados para prender um homem que estava no monte. Aquele homem não estava fazendo nada com ninguém. E Deus vem dizer para você: não saia do monte. Continue no monte. E você que serve a Deus, sabe o que significa o monte. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Receba essa palavra na tábua do seu coração e lembre que Deus ele não mudou. Deus ele é o mesmo. Que Deus ele venha bater qualquer tipo de acasias que tentar se levantar. E que todo batalhão enviado seja pago, seja mandado por intermédio de qualquer tipo de obra que possa ser feita. Das mais ocultas às mais visíveis. Que Deus desça fogo do céu e consuma tudo em nome de Jesus. Nos diz a palavra que Elias era o profeta do fogo. Eu acho interessante porque mesmo Acasias, sabendo quem era o Deus de Elias, porque nos diz a palavra que Deus já tinha, louvado seja Deus, descido o fogo do céu em um holocausto. E a palavra do Senhor vem dizer que Acasias era filho de Jezabel. Isso foi no tempo de Jezabel, ele sabia quem era Deus. Mas mesmo assim ainda estava brincando. Mesmo assim ainda estava querendo testar o Deus que criou os céus e a terra e o Deus que é o dono do fogo. E nos diz a palavra que ele manda já que ele está falando isso, já que ele está falando a respeito, aleluia, a verdade, eu vou mandar